dia, bom 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 dia, Brasil e o mundo. Gente, estamos aqui mais um dia, hoje, dia lindo, não sei como é que tá e onde você mora, mas aqui o dia está lindo, maravilhoso, um dia de sol, lindo, 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 uma época assim da primavera, onde as flores começaram a florescer, as árvores começaram a ficarem lindas. Espero que onde você viva também você possa apreciar a natureza linda que Jesus Cristo fez para nós. Muito prazer, se você não me conhece ainda, eu me chamo Pauline e eu estou aqui para nos estudarmos juntos a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, porque a palavra bíblica ela é verdadeira, ela se cumpre em nossas vidas, ela existe para corrigir falhas, apontar erros e nos ensinar como nós devemos ser segundo a vontade de Jesus Cristo, para que todos nós possamos evoluir em espírito, para que nós possamos partir dessa vida para a vida eterna com muito mais sucesso, com muito mais eficácia, com muito mais presteza diante de Deus. Ou seja, Ele deseja que todos nós evoluímos espiritualmente para que nós tenhamos uma vida não só plena aqui na Terra, mas na eternidade, conforme Jesus Cristo nos ensina. Então, vamos juntos estudar o que Jesus nos ensina. O livro que nós estamos estudando é o livro de Mateus. O capítulo de hoje é o capítulo número 14. Se você tem a sua Bíblia, me acompanhe, vamos estudar juntos a palavra de Deus. A morte de João Batista. Gente, João Batista não é o discípulo de Jesus, tá? João Batista, ele foi um profeta que veio antes da vinda de Jesus para anunciar a vinda de Jesus Cristo, sabe? Então, nós estamos falando desse João Batista, certo? Naquele tempo, Herodes, ele era o governador da Galileia. Ele ouviu falar a respeito de Jesus Cristo. Então, ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Veja só, gente, como pode, né? Já no início desse capítulo, o governador da Galileia, ele ter um entendimento totalmente distorcido, totalmente, assim, inadequado, sabe? Nós vivemos isso no mundo hoje, nos dias de hoje eu vejo isso, sabe? As pessoas, elas têm o seu próprio entendimento, segundo a sua própria argumentação, através do seu senso comum. Porque da onde que ele ia tirar que Jesus Cristo ia ser João Batista ressuscitado? Só porque ele fazia coisas parecidas com João? Isso não quer dizer nada, sabe? Nós nunca podemos acusar ou simplesmente dar a nossa opinião pelo nosso próprio senso comum, sem antes pesquisar, sem antes ter certeza do que nós estamos falando, sabe? Isso foi uma conclusão totalmente distorcida dele, dizer que Jesus estava ali porque tinha ressuscitado de João Batista. Imagina só, um governador falando uma coisa dessa, que absurdo. Continuando. Então, ele disse: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem pode fazer esses milagres. Essa foi a conclusão dele, né? Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista havia dito muitas vezes a Herodes. Ele disse: pela nossa lei, você é proibido de se casar com Herodias,
O que ele estava dizendo aqui? Que ela já era casada. Simplesmente ele estava defendendo o irmão. Ela era casada com o Filipe, com o irmão do governador. Não, ela era casada com o Filipe, irmão do João Batista. Então, ela não poderia se casar com o governador, mas o governador queria ela. E ela também estava, assim, agindo de má fé, estava agindo contra as leis de Deus. Então, naquela época já existia isso, sabe? Já existia... Imagina, sempre existiu, né? As pessoas agindo pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades e não pelo que é correto, sabe? Não pelo que de fato realmente manda a nossa integridade, né, gente? O que de fato nós devemos ser enquanto pessoas de acordo com as leis, de acordo com as normativas, sabe? Hoje na legislação brasileira ela se baseia nos princípios bíblicos. Então, João estava defendendo a verdade e ele foi preso por defender a verdade. Olha que absurdo isso, gente. Olha que absurdo. É a mesma coisa, por exemplo, assim, você ser um pregador da palavra de Deus, ser uma pessoa que defende o evangelho e simplesmente não está abrindo os olhos para o que está escrito aqui. Você não tem fé do que está escrito aqui. Então, como que você vai pregar a palavra de Deus? Como você vai ser um discípulo de Jesus? Como que você vai ser uma pessoa que leva o evangelho se você não acredita no que está escrito aqui? Sabe? Uma coisa não condiz com a outra. Então, isso tem muita relação com isso. Nós sempre precisamos defender a verdade. Nós sempre precisamos estar de acordo com a verdade. Sempre. E aqui no caso, João Batista foi preso porque estava defendendo a verdade. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois o povo defendia João, pois era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista, num prato, agora mesmo. O rei Herodes, no momento, ficou abalado, por causa dos juramentos que havia feito na frente dos convidados. Mas ordenou o que a moça havia lhe pedido e foi atendido. E mandou cortar a cabeça do profeta João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato e entregaram para a moça. E ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. E depois foram contar isso a Jesus Cristo. Sabe, gente, ontem eu estava pensando sobre isso, sabe? Por que Deus permitiu que um profeta que estava defendendo a verdade, que estava fazendo o bem, fosse morto injustamente? Sabe, eu até fiz uma pesquisa na internet para ver o que as pessoas falavam a respeito disso, sabe? Aí existem várias conclusões, várias opiniões de teóricos, várias opiniões teológicas a respeito disso, sabe? De que quando estamos em Cristo, aí se cumpre, né, o que diz lá em Mateus, que quando estamos em Cristo, nós temos que estar preparados para tudo, para o sofrimento, para seguir Ele, para morrer por Ele, né? Essa é uma das opiniões de alguns teóricos, de alguns teólogos. Mas também eu estava refletindo no que Jesus nos trouxe lá no início do livro de Mateus, em outros estudos aqui, onde fala que ele se pronunciou a respeito de João, onde ele diz que João de fato era profeta, mas que ainda o menor no reino dos céus era maior do que ele. Sabe, a palavra bíblica ela não conta a história de João, não fala de todo o histórico da vida dele. Nós não sabemos o que ele fez, o que ele não fez, sabe? Nós não sabemos, assim, detalhadamente como foi a história de vida dele, para que possamos pensar por que Deus deixou com que isso acontecesse. Aqui não fala, só fala de que no final da vida ele estava defendendo a verdade.
sabe? Então, assim, nós não possamos tomar conclusões precipitadas a respeito do que aconteceu, sem saber exatamente de todos os fatos. Isso vem de acordo com o que eu falei, sabe? Um juiz, ele só dá a sentença quando ele sabe de todo o histórico. Aí sim, existe uma investigação por trás, aí sim ele dá a sua conclusão, sabe? Então eu não posso te dizer assim, o motivo pelo qual, sabe, Deus permitiu que isso acontecesse com o profeta, a ponto de a maldade, sabe, ter tido relevância nesse caso, a ponto de cortarem a cabeça dele e levarem para a mulher. E pensa que a mulher é ruim, né? Fazer um negócio desse. Mas nós não sabemos o histórico de vida, sabe? Eu sei, por exemplo, assim, a respeito da minha vida, tudo que eu passo, tudo que eu enfrento, tudo que eu sofro, os motivos pelo qual eu enfrento. Eu começo a olhar lá para trás e entender, sabe? Ah, isso faz sentido, sabe? Ah, aqui, ó, essa peça que fecha aqui, sabe? Então, assim, nós possamos refletir a respeito das nossas vidas. Sempre você para, se você não tem capacidade de fazer uma organização mental sem um papel e uma caneta, então pega um papel e uma caneta e comece a escrever no papel. Por que isso está acontecendo na minha vida? Sabe? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado? Comece a anotar. E aí comece a refletir a respeito disso, sabe? Começa a olhar, ah, eu fiz isso, ah, então eu mereço passar por isso, sabe? Quando estamos em Cristo, nós devemos fazer isso, gente. E quando estamos em Cristo, Deus nos justifica. E Deus está o tempo todo nos apontando. Quando estamos em Cristo, Ele tem... É como um pai que cuida mais do seu filho quando nós estamos perto do pai, sabe? Quando nós estamos juntinho do pai e da mãe, Ele tem o maior cuidado com o pai e com o filho. Quando o filho está longe, ele não cuida tanto, sabe? Ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram ali, dizendo que toda a verdade será revelada. Mas isso acontece quando nós estamos em Cristo. Quando você é um discípulo de Cristo, quando você é um seguidor de Cristo, quando você está unido com Jesus Cristo, Ele vai estar logo, ou Ele corrigindo as suas falhas, porque Ele é Pai, sabe? Ele quer que você melhore. Ou Ele vai estar sempre te exaltando se você está fazendo o que é o correto, sabe? Ele é Pai, Ele nos ensina, Ele só quer o nosso bem. E nós devemos ter consciência disso, sabe? Nós devemos ter consciência disso. Então o início dessa passagem nos traz essa reflexão, sabe? Sempre vai nos trazer essa reflexão. Tudo que Deus quer é nos fazer com que nós estejamos de acordo com o que Ele nos ensina, sabe? De acordo com a verdade, sempre. Se você é uma pessoa que está afastada de Jesus Cristo e você não segue princípios e mandamentos, talvez você vai viver uma vida de mentiras e nunca vai ser descoberto. Mas se você é uma pessoa que anda juntinho com o Pai e você é um filho que Ele ama, Ele vai lhe corrigir. Então, as verdades virão à tona para que você seja corrigido diante de Deus, sabe? E isso é maravilhoso, sabe? Isso aqui é graça, sabe? É nós nos contentarmos em pensar que bom, se está acontecendo isso é porque Deus está olhando para mim e Ele me diz, meu filho, eu te amo, sabe? Eu estou cuidando de ti. E nós devemos agradecer quando essas coisas acontecem em nossas vidas. Quando Deus está nos corrigindo e quando Ele está nos exaltando também. Mas vamos continuar o estudo, então. Então, né, eles levaram a cabeça de João Batista para a mulher, que era ruim, né, muito ruim, provavelmente depois ela pagou por isso. E os discípulos foram contar a Jesus. Imagina só, naquela época, pensa comigo, naquela época, Deus sabia de todas as coisas, Deus estava agindo sobre todas as coisas, mas necessariamente nesse caso, Deus não colocou Jesus para interferir nesse caso. Então Deus, Ele permitiu que isso acontecesse. E tudo que acontece na nossa vida, Deus permite, certo? Isso vem de encontro com várias outras passagens bíblicas. Continuando. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Sabe, Jesus, quando Ele curava as pessoas, Ele sempre dizia, não conte a ninguém, vá e faça suas ofertas a Deus. Mas as pessoas saíam contando para todo mundo. E as multidões sempre iam atrás de Jesus pedindo cura. Sendo que se talvez ele se voltasse em oração e fé,
já naquela época, talvez as pessoas poderiam já, sabe, em fé, estar mais fortalecidos com ele, em busca de cura. Mas não, eles corriam atrás de Jesus Cristo, sabe, pedindo para que o milagre acontecesse. E o milagre, ele não estava no corpo de Jesus Cristo em si, mas estava na fé. E Jesus, ele nos lembra disso em várias outras passagens. Os milagres, eles estão na fé. Só que as pessoas lá naquela época, elas tinham uma crença que elas tinham que estar na presença dele, para que a fé, então, realizasse o milagre. E veja só que interessante, as pessoas corriam até ele. Por quê? Porque as crenças limitantes delas faziam acreditar que elas só seriam curadas se estivessem na presença dele. Continuando. Então as pessoas, as multidões iam atrás dele. Os povoados seguiam ele por terra. E quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão e ficou com muita pena deles, e começou a curar os doentes que estavam ali. De tardezinha, os discípulos chegaram perto de Jesus Cristo e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande-se a gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Então tinha muita gente ali, gente. Tinha mais de 5.000 pessoas ali. Tinha muita gente. Aí Jesus disse: eles não precisam ir embora, deem você mesmos comidas para eles. Jesus estava dizendo assim: por que mandar eles embora agora, se a gente pode ajudar, sabe? Jesus era muito, muito lindo, né, gente? Jesus era incrível, sabe? Por isso que é um sonho conhecer ele, sabe? Ele disse: pra que mandar essa gente embora a essa hora? Vamos dar comida para eles. Simplesmente assim, olha como Jesus, ele pegava uma situação muito difícil, sabe, mas muito difícil, e no estralar de dedos ele simplificava. Isso nós podemos fazer uma referência diante das nossas vidas, sabe? Às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, sendo que a resolução é muito fácil, é muito simples, é muito mais simples do que nós pensamos. E pensa numa situação difícil dessas, onde eles não tinham comida, e Jesus disse: vamos alimentá-los. Sabe, Jesus pegou uma situação super difícil ali e disse: vamos resolver, assim, com a maior simplicidade do mundo. Então que nós possamos ter esse entendimento, que tudo aquilo que a gente acha que é muito difícil, na verdade quem está fazendo com que isso seja difícil é você mesmo, sabe? Porque talvez a resolução do problema seja muito fácil, ou talvez não tão fácil, mas é possível de resolver. E nós aumentamos ela de uma forma significativa. Nós podemos ver na situação. Eles não tinham comida ali naquele momento. E Jesus disse: vamos alimentar, sabe? Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou 5 pães e 2 peixinhos que o menino tinha. O menino ofereceu, na verdade, olhou para o céu e deu graças a Deus. Então o menino tinha um cestinho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Era só isso que ele tinha. E Deus pegou aquilo do menino, olhou para o céu, deu graças a Deus, ou seja, ele agradeceu por aquele alimento. Isso nos ensina o quanto nós devemos ser gratos nas pequenas coisas, o tempo todo, sabe? Pedir para que Deus multiplique o que nós temos. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram, houve a multiplicação e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios do que sobrou e devolveram ao menino. Imagina, gente. Que nos mostra, o ato de generosidade também, Porque o menino só tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e o pouco que ele tinha, ele deu. E depois ele recebeu muito mais de volta. E ainda Jesus alimentou uma multidão, sabe? Mais uma vez, Jesus, assim, nos lembra de que o generoso prospera. A pessoa que é generosa, mesmo que tenha pouco e entrega, Jesus entrega muito
mais por ela ter sido generosa, sabe? Muito mais. É bem de encontro com o que eu falei no vídeo atrás, um tempo atrás, aqui no canal, a respeito da dívida externa do Brasil. O quanto os outros países são generosos com o Brasil e o quanto esses países prosperam cada vez mais, mesmo eles sendo generosos com o Brasil. E Deus, eles nos ensina, existem várias passagens bíblicas que diz que o generoso prosperará. É incrível. Então, né, aconteceu isso na história real, né? Isso aqui é uma história real, gente. Eu queria ter, imagina, as pessoas deviam ficar apavoradas de ver isso acontecendo, né? As pessoas deviam olhar, gente, mas da onde que saiu, sabe? E Jesus fazia isso para provar que ele era Deus, né? Para nos fortalecer em fé. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do mar, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de fazer orações. Naquele momento, o barco já estava no meio do mar. As ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava com força contra ele. Já era de madrugada, era entre 3 e 6 horas da manhã, e Jesus foi lá para orar. Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Gente, pensa bem. Deus fazia coisas sobrenaturais com Jesus. Sabe, muitas pessoas, existem outras passagens bíblicas que nos falam que se nós procurarmos Deus de madrugada, nós encontraremos. Então Jesus gostava de orar na madrugada, por isso que muitas pessoas levantam às 3 horas da manhã para orar, sabe? E vejam as coisas sobrenaturais que Jesus fazia. Jesus estava andando sobre as águas, sabe? Simplesmente o Espírito Santo tomava ele no corpo, sabe? Era uma coisa assim muito sobrenatural, muito mais do que as coisas que nós vivemos hoje, né? Quando os discípulos viram Jesus andando em cima do mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Neste instante, Jesus gritou: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu ande, então vá até você em cima das águas, aonde o Senhor está." Gente, Pedro amava muito Jesus. Pedro, ele tinha uma confiança, uma fé em Jesus que era de admirar, muito mais do que os outros discípulos. Tanto é que ele se pedia para pôr a prova, sabe? Ele se pedia para pôr a prova. Olha que lindo, sabe, esse relacionamento. E mesmo sabendo que ele amava Jesus, mesmo assim, depois, lá no fim, antes da crucificação de Jesus, ele traiu, ele negou Jesus 3 vezes de medo de morrer, gente. Sabe, às vezes as pessoas, elas são tão fracas, sabe? Tão fracas. Por quê? Por causa da falta de fé, sabe? Da falta de fé. Eu tenho certeza que se eu fosse discípula de Jesus naquela época, eu não teria esse medo, sabe? Porque eu me coloco nessa situação assim. Eu imagino a situação, porque eu teria confiança em Jesus, porque eu confio nele, eu confio de olhos fechados, sabe? Eu confio muito em Jesus, mas muito mesmo. Porque ele já me deu várias provas da existência dele, ele é tudo o que eu tenho, sabe? Ele é assim... Só as coisas que eu vi, porque se eu começar a falar, eu vou começar a chorar, sabe? Mas o relacionamento que eu tenho com Jesus é vivo demais, sabe? Então eu não teria esse medo. Mas continuando. Aí então, né, Pedro gritou. Pedro disse, né, então, se for o Senhor mesmo, peça que eu ande sobre as águas. E aí Jesus disse, venha. Respondeu, né, vem, Pedro. E Pedro saiu do barco, começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Porém, começou a sentir medo, porque aí veio a força do vento. Então, ele balançou e começou a afundar. E gritou, socorro, Senhor! Ele começou a afundar. Imediatamente, Jesus estendeu
segurou ele e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Se ele tivesse mantido os olhos fixos em Jesus, ele teria caminhado mesmo com a tempestade, mesmo com os ventos, sabe? Mas ele duvidou, ele começou a sentir medo, sabe? Isso nos lembra, gente, que por mais difícil a situação que nós estejamos passando na nossa vida, nós temos que ter confiança em Jesus, sabe? Por mais complicada a situação que você esteja passando na sua vida, você precisa confiar em Jesus, porque Ele não falha, gente. Ele não falha. Ele não falha. Então Jesus disse, né? Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então, os dois subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, hein, o Senhor é Filho de Deus. Sabe, Jesus fazia essas coisas para provar que ele era Filho de Deus. Jesus e os discípulos atravessaram o mar e chegaram na região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou a todos os doentes da região que ele estava ali. Então muitas pessoas levantaram e foram até ele, pedindo que ele deixasse os que estavam doentes pelo menos tocassem na sua roupa. E todos que tocavam na sua roupa, então, eram curados. A fé das pessoas estava nisso, sabe? Em estar na presença de Jesus, encostar nele, e aí as pessoas eram curadas. Mas, na verdade, quem curava era a fé, sabe? Quem curava era a fé. As coisas que aconteciam eram através da fé das pessoas. Só que eles tinham essa crença de que tinham que estar na presença. Sabe, muitas vezes nós duvidamos da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas vezes nós duvidamos das coisas que ele pode fazer nas nossas vidas por falta de fé, sabe? Por falta desse relacionamento que ele busca o tempo todo com nós. Que ele busca o tempo todo com nós. Então a passagem de hoje, gente, se resume nisso, sabe? E mais uma vez, assim, poder acreditar, sabe? De que quando nós estamos em Jesus, é Ele quem nos proporciona todas as coisas. E quando nossa confiança está nele, Ele nos surpreende, sabe? E que também nós não devemos fazer uma tempestade no copo d'água, porque Jesus fazia coisas impossíveis se tornarem reais. Então, assim, ele pegava situações difíceis e transformava em facilidade. Um ótimo dia, até amanhã, espero que você tenha gostado. Comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo. Compartilha com uma pessoa que fica encontrando probleminha em qualquer coisinha. Mostra pra ela que ela pode acreditar, sabe? Que tudo tem uma resolução, que todo problema tem resolução, que tudo é resolvível, e não ficar fazendo tanta tempestades em copos d'água, porque Jesus, ele é capaz de tudo. E se estamos com Ele, Ele resolve todos os nossos problemas. Um ótimo dia a todos vocês!